Sejam muito bem-vindo e bem-vinda ao Portal do Zacato. Bom dia. Bom dia, obrigada, Rosângela. Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês, Deixa eu falando ouvir de uma coisa que a o gente fala Fernando, o tempo ver se o todo, som né? dele também tá bom. Bom dia, pessoal. Estava aguardando a Carmen aqui, não quis atravessar. É um prazer estar aqui com vocês. Queria cumprimentar todas as pessoas que nos escutam, cumprimentar a Rosângela, agradecer o convite e cumprimentar a dona Carmen, parceirona aí de muitas. Prazer estar aqui com vocês. Então, gente, eu convidei o Fernando Scherer e vou apresentá-los devidamente aqui, e a Carmen Evangelista. O Fernando Scherer, que é coordenador metodológico do Comitê de Cultura de Santa Catarina. A Carmen Evangelho, desculpa, Carmen, que é presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Florianópolis, para a gente tratar de toda essa problemática que cerca hoje as políticas e o acesso aos recursos públicos pelos profissionais do setor cultural, sejam recursos nacionais, estaduais ou municipais. Né? Só para nossa audiência ter uma noção, a Política Nacional de Cultura Viva, ela foi retomada em 2023 com o maior investimento já registrado em sua história, por meio da Política Nacional Aldir Blanc, a famosa PNAB. O objetivo é fortalecer o setor cultural com repasses anuais de recursos da União, dos estados, do Distrito Federal aos municípios. Em Santa Catarina, a Fundação Catarinense de Cultura e diversas prefeituras aderiram à iniciativa do ciclo 1. Em 2024, a Fundação Catarinense de Cultura e 11 municípios catarinenses receberam mais de R$360 mil e lançaram editais para a seleção de pontos e pontões de cultura como parte das ações previstas nessa política. Vamos começar pela Carmen. Carmen, nessa terça-feira agora, anteontem, aconteceu uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para discutir essa questão da implementação dessa política nacional aqui no estado e na nossa cidade também, né? Eu queria ouvir de você. Primeiro, eu queria que você desse assim uma geral para a nossa audiência, né? O que é essa política nacional Aldir Blanc tão falada, né? Mas tão conhecida principalmente, por exemplo, o Portal do Zacato teve esse reconhecimento em 2023 como um ponto de cultura pela nossa compreensão de que a gente não faz jornalismo se não tiver cultura junto, né? Mas para nossa audiência conhecer o que é essa política e como ela foi implementada, começou a ser implementada, como é que ela existe atualmente? Bom, a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura é uma política que surge em 23, decorrente das políticas emergenciais que ocorreram durante a pandemia. A política LAB 1 foi a aplicação da Lei Aldir Blanc, que é diferente da Política Nacional de Fomento Aldir Blanc, e a a Lei Paulo Gustavo, que foram leis emergenciais para atender o setor cultural durante o processo de pandemia. Terminou o processo de pandemia e o governo federal implantou a Lei Aldir Blanc dentro da Política Nacional de Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que é uma política estruturante para o setor cultural. No primeiro momento, era uma política que receberia 15 bilhões, país todo, 15 bilhões, durante 5 anos, e há cerca de uns 15 dias, não chega a um mês, não estou me recordando a data agora, foi transformada numa política permanente. Então, ela não vai terminar em 5 anos. Ela foi legalizada pelo Congresso Nacional como uma política permanente de estruturamento da cultura brasileira, do setor cultural brasileiro. Agora, é uma política que tem enfrentado inúmeros desafios. Por quê? Porque ela é descentralizada. Ela é uma política que os recursos são repassados aos estados e municípios, e os estados e municípios é que devem operacionalizar esta política com
a parceria dos conselhos estaduais e municipais de cultura, com participação social. E aí vem o grande problema. Os gestores públicos, primeiro, precisam entender da necessidade da participação social na definição dessa política nos seus territórios. E, segundo, precisam se organizar para executar essa política. E esse é o problema que nós estamos enfrentando nesse momento no estado de Santa Catarina. Não é só no estado de Santa Catarina, mas em vários estados. Nós recebemos, em Santa Catarina, não tenho o valor exato aqui, mas cerca de 66 milhões, se somarmos Fundação Catarinense de Cultura e os outros municípios. O município de Florianópolis recebeu 3.527.000 e alguns quebrados. Esse dinheiro chegou no município no dia 27 de dezembro de 2023. Só que as regras para sua utilização e aplicação só foram enunciadas pelo MINC no dia 15 de abril de 2024, ou seja, esse período de janeiro, fevereiro, março e metade de abril, nada poderia ser feito nem mexido nesses recursos. A partir daí, houve um processo de construção do que foi chamado do Plano Anual de Aplicação de Recursos. No caso específico de Florianópolis, o Conselho Municipal participou da comissão de construção do PAR. Eu e o Fernando fizemos parte dessa comissão, junto com a Adriana Rosa. Mas isso não foi uma prática de todos os municípios, até porque muitos municípios ainda no estado de Santa Catarina não têm conselho municipal estruturado. Alguns foram estruturados a partir da lei da PNAB, que agora não é mais PNAB, né? Agora é novamente Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura. Mas a gente tem o vício, não adianta, né? A partir daí, nós tínhamos que aplicar esses recursos de acordo com o PAR. Foram abertos editais, né? Nós trabalhamos com editais, 25% desses recursos é destinado à política Cultura Viva, que são os pontos e pontões de cultura. Alguns pontos de cultura existem desde a década de 10. Você tem aqui, acho que 14, né? A lei é 14, né, Fernando? 2004 a lei. Os primeiros 2004. pontos aqui, os primeiros pontos aqui, 2006 no edital nacional, né, foram credenciados. Não, aqui em Santa Catarina eu estava me referindo. 2006, 2008 os primeiros pontos credenciados por editais nacionais. Aí depois vem os estaduais, que se não me engano a partir de 2010, como tu colocaste. O que acontece? Muitos pontos pediram credenciamento ao MINC, só que nós somos 5.000 municípios nesse país. Então, a capacidade de avaliação disso é muito lenta. E o que o MINC decidiu como política de implantação do Cultura Viva? Os pontos de cultura que entrassem nos editais de Cultura Viva dos seus municípios ou do seu estado e obtivessem uma nota mínima de 50 pontos, seriam certificados automaticamente pelo MINC. Isso foi uma política de incentivo aos pontos de cultura, os pontos de cultura são uma política comunitária, é uma política para incentivar a cultura, as expressões culturais, as manifestações culturais nos territórios. A riqueza que sai dessa política é enorme. Não vamos nos esquecer que nós somos um país reconhecidos internacionalmente pela sua cultura, seja pela sua música, seja pelo seu artesanato, seja pela sua dança. É a cultura que aparece no primeiro momento quando nós falamos do Brasil, né? Depois vem os recursos naturais, etc. Mas, internacionalmente, o que aparece é a cultura. Então, quando há um incentivo local a essa política, as manifestações brotam.
Eu tenho assistido aqui em Florianópolis manifestações maravilhosas que, infelizmente, não vieram a público ainda. Tem uma riqueza cultural na cidade muito grande. Agora, o acesso a esses recursos, seja na política Cultura Viva, seja na política de fomento à cultura geral, ainda enfrenta enormes desafios. O primeiro deles é na elaboração do plano de ação de aplicação de recursos, plano anual de aplicação de recursos, que agora é só plano de aplicação de recursos, par. Esse ano mudou, tiraram um A dele. O acesso e a participação dos conselhos municipais, que deveriam representar o setor cultural nessa construção, ainda é muito pequeno, ainda é muito pouco significativo. Poucos municípios tiveram acompanhamento direto do Conselho Municipal, como foi o caso daqui de Florianópolis. A plataforma de acesso a esses editais é um problema enorme, porque a política comunitária, a cultura popular, os povos tradicionais, os povos indígenas, têm muita dificuldade de acesso a essas plataformas. Mas eles usam o Facebook, eles usam o Instagram, eles usam o TikTok. Sim, mas isso são plataformas quase que intuitivas e que todo mundo usa. Então, acaba sendo um tipo de conhecimento que o amigo da esquina, o vizinho, o filho, vai passando. O acesso às plataformas é diferenciado. Elas não têm sido intuitivas no Estado e dificultam muitíssimo o acesso dessas pessoas que têm pouca familiaridade com a tecnologia. Eu fui verificar uma plataforma, tive enormes dificuldades. Quer dizer, imagina o pessoal que não tem o hábito diário do acesso ao computador e vive pelo celular com plataformas intuitivas. É muito difícil. Depois, esse é um problema de acesso enorme. Além do problema de acesso, a gente tem também que decodificar as demandas que estão colocadas na plataforma para que as pessoas entendam. Tem que simplificar a demanda dos documentos. As plataformas, tanto da Fundação Catarinense de Cultura quanto da Fundação Cascais, que são as duas fundações que facilitam o acesso aos recursos de Florianópolis, da população de Florianópolis, são plataformas muito difíceis da população acessar. Depois, nós temos o problema também do tipo de documentação que é solicitada para as pessoas que militam na cultura popular, nos povos indígenas, nos quilombolas, etc. Você elaborar um projeto, só falar de projeto, parece que você está falando de uma coisa assim, complicadíssima. As pessoas não conhecem a metodologia de elaboração de um projeto. É normal, a formação escolar é baixa e, na formação escolar, não se dá também uma formação por projetos. Então, as pessoas não sabem o que é isso. E parece ser um bicho de 7 cabeças. E a linguagem que é utilizada quando conseguem superar esse processo não é uma linguagem que os pareceristas que estão habilitados à avaliação entendem. Então, você encontra notas díspares, porque os pareceristas estão treinados, capacitados para avaliarem projetos, quase que projetos acadêmicos, institucionais, e não projetos populares. Então, nós temos alguns entraves a superar, né? Acho que, no processo de implantação dessa política e de estruturação do setor cultural, nós temos que superar esses entraves, que, para mim, esses dois são os maiores entraves. Se nós conseguirmos processo de capacitação
da população para elaboração de projetos e processo de capacitação dos pareceristas, para que entendam que a cultura popular, os povos indígenas, os povos quilombolas, ciganos, artistas de rua, etc., tem uma linguagem diferenciada que precisa ser respeitada. Então, eu acho que só o tempo vai nos ajudar a superar isso, infelizmente, só o tempo vai nos ajudar a superar isso, e investimento em políticas públicas de formação para atuação na política nacional, Aldir Blanc, de fomento à cultura. Em linhas gerais, é isso. Tocou em questões assim que me contemplam. Eu, como já uma pessoa que já preenchi alguns editais, já ando buscando outros, já trabalho em algum, a gente está sempre trabalhando em algum, né? Realmente, Carmen, você tocou em questões que são precisas, é exatamente isso. Assim, eu que sou uma pessoa que trabalho na internet, que com todas essas tecnologias todos os dias, o dia todo, tive dificuldades. Então, eu imagino, faço só ideia, né? Vou passar... Nós trabalhamos, Rosana, só um instantinho, nós trabalhamos com a questão das cotas. Então, tem cota para indígenas, cota para negros, cotas para PCDs. Houve um caso em Florianópolis, olha como a capacitação do agente que está ali atendendo é fundamental também. Houve um caso em Florianópolis que um cacique foi fazer a sua inscrição, para mim é um caso típico. Foi com o seu cocar, porque ele só anda com aquele cocar. Enfim, de longe você sabe que se trata de um indígena. Chegou, a Fundação Cascais colocou uma pessoa para ajudar a inserir os documentos na plataforma, porque havia muita dificuldade. Ele chegou lá, a pessoa vendo que era um indígena, não o escreveu nas cotas indígenas. Escreveu como artesão, porque ele disse que ele era artesão. Claro que ele era um artesão indígena. Ele também não sabia explicar a questão das cotas. O papel de entender isto era de quem está atendendo, quem está oferecendo o serviço. E aí, casualmente, ele acabou sendo contemplado como artesão, não como indígena, e sobrou cota na cota indígena. Quer dizer, essa cota indígena poderia ter sido utilizada para ele e um outro artesão poderia ser contemplado. Então, esse tipo de capacitação é urgente, não dá para esperar mais. Desculpa ter te interrompido. Não, incrível, muito obrigada, Carmen. Foi maravilhoso esse exemplo que você citou e nos ajuda a entender esse cenário, não é, Fernando? Porque eu acho que essa é a questão. Estamos todos nesse processo aprendendo e tentando contribuir. E aí eu queria ouvir de ti, Fernando, como é que está o cenário especificamente aqui no Estado? E a gente tem acompanhado muitas informações nos grupos, né? Dessas questões, assim, do atraso do recurso, né? E de como isso pega, né? Aqui nós estamos numa situação complicadíssima, porque justamente também está nos fazendo muita falta um possível recurso aí, de um possível edital, vamos lá. Então, Fernando, nos ajuda a entender o motivo desse atraso todo e essa nova lei nacional tende a facilitar alguma coisa, tende a melhorar, tende a agilizar esses processos? Rosângela, obrigado. Eu vou fazer um esforço aqui para me ater a essa pauta que tu inauguras agora, porque eu acho que teria bastante para falar sobre tudo isso que a Carmen traz, que assim, expressa demais a nossa vivência na ponta, quer seja como representante do Conselho, quer seja como membro da equipe também do Comitê de Cultura aqui de Santa Catarina, nesse esforço de formação, principalmente voltado à sociedade civil, né, e aos fazedoras de cultura que a gente vem tentando realizar. Eu acho que são desafios enormes, mas eu acho que isso que tu traz também é muito importante a título de informação sobre algumas questões que são fundamentais, né, para que a gente entenda. Primeiro, a demora na execução dos recursos, ela não é uma demora no repasse dos recursos, esse é o primeiro ponto, né?
E segundo, para que a gente entenda assim, qual é a situação, o estado da arte de implementação da política hoje, para que a gente também possa cobrar dos municípios aquilo que precisa ser feito para essa adesão ao segundo ciclo que está batendo na porta, né? Então, é importante colocar aí que estados e municípios têm até o dia 26 desse mês para fazerem a adesão ao segundo ciclo da PNAB, que vem sendo divulgado pelo Ministério da Cultura como a adesão. Por quê? Porque ela é uma adesão que vai se referir aos anos entre 2025 e 2029. Então, é muito importante que os municípios façam essa adesão, e a gente tem, até ontem, cerca de 62% dos municípios de Santa Catarina que aderiram à PNAB, a esse segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc. Então, falta ainda cerca de 38%, esse número ele vem avançando de maneira relativamente rápida, né? Mas é muito importante que a gente esteja atento, porque é um procedimento que demora ali na plataforma dos gestores, segundo, né, eu não fiz esse procedimento, mas o que a gente tem de informação é que demora de 5 a 15 minutos para que o município faça a adesão. Então, é um procedimento extremamente simplificado, porém muito importante, e é fundamental que a gente, enquanto fazedores de cultura, estejamos atentos se nos nossos municípios, né, essa adesão foi realizada. Deixa eu só te interromper para dar uma boa notícia. Depois da audiência pública, na terça-feira, aumentou em 30% o volume de municípios que fizeram adesão, o que é uma notícia muito boa. Nós tivemos um avanço importante que tem a ver justamente, acho que isso que a Carmen traz, esse é um dado bacana para a gente ponderar a importância da participação social, né, e da pressão assim, de nós, enquanto sociedade civil organizada, para que isso aconteça também. E por que a adesão é tão importante? Porque, como a Carmen trouxe, né, acho que a Rosângela lá no início falou, assim, pediu um panorama, né, do que existe de política a nível de governo nacional, de governo estadual e governos municipais. Quando a gente está falando da política nacional de Blanc, é importante que a gente entenda que essa é uma política nacional descentralizada. Ou seja, o recurso vem da União, vem do governo federal, mas quem executa esse recurso são os estados e municípios, né? E é por isso que, para esse segundo ciclo, o município precisa aderir voluntariamente, né? É lógico que isso é uma responsabilidade dos gestores, mas depende do município a adesão, né? O Ministério da Cultura ele não tem esse papel de impor, né, aos municípios que façam a adesão a esse segundo ciclo, e daí a importância da gente estar na ponta, também mobilizando, né, os gestores para que recebam esse recurso, que é um recurso que vem para os municípios, né, para que os municípios façam os editais, façam, enfim, a aplicação conforme o que for estabelecido no plano de aplicação de recurso. Então, essa é uma primeira data muito importante, dia 26 de maio agora, né, que é a adesão ao segundo ciclo. Além disso, a gente precisa também estar atentos com relação à execução dos recursos do primeiro ciclo, que é justamente aquilo que está atrelado ao atraso que foi trazido pela Rosângela, né? Vejam, via de regra, os recursos do primeiro ciclo da PNAB, eles estão disponíveis nas contas do Estado e das prefeituras aqui de Santa Catarina desde 2023. É importante que a gente esclareça isso. Desde o final de dezembro. Desde dezembro de 2023, né, o finalzinho ali do ano. A gente também entende, né, que existe uma questão de um gargalo operacional, que 23 também, muitos municípios estavam executando o ALPG, ou terminando de executar ali entre 2023 e 2024. Mas nada justifica, né, esse atraso que a gente vê, que é um atraso sistemático na execução da política cultural. Então, no Estado, a gente tem uma quantidade bem significativa de municípios que estão com os recursos, né, desde esse período e que ainda não executaram nem 1%, né, não fizeram movimentação bancária desse recurso ainda. O que o MINC está considerando como execução? Movimentar esse recurso, não é simplesmente lançar o edital, né, é pagar os fazedores contemplados, fazedores de cultura. Então, é preciso que exista essa movimentação financeira na conta. Muitos municípios, né, entre eles Florianópolis, até pouco tempo atrás, não
executaram, né, nem 1% do orçamento que está disponível desde o final de 2023. Essa é uma questão de responsabilidade das gestões, né, municipais, nesses casos, e da gestão estadual, que está agora, finalmente, né, muito próximo do prazo final para execução desse recurso, que é 30 de junho. Então, a gente tem pouco mais aí, na verdade, exatamente 45 dias para execução do recurso, e para receberem os recursos desse segundo ciclo, ainda em 2025, os municípios precisam executar pelo menos 60% do que está na conta. Então, essa é a única exigência para que seja feito o repasse desse segundo ciclo, né, ainda em 2025. Quem não conseguir executar não vai perder esse recurso, porém o recurso só vai repassado no próximo exercício, em 2026. Né? Então, por exemplo, Florianópolis ainda não conseguiu executar os recursos referentes a esses editais que estão aí nas diferentes fases. Foi lançado um novo calendário muito recentemente, né? Se não conseguir executar pelo menos 60% do que foi depositado em conta corrente lá em 23, Florianópolis só vai receber os recursos do segundo ciclo em 2026. Né? Fica sem recurso esse ano. Assim, vale para todos os outros municípios que ainda não executaram 60%, inclusive, né, o estado de Santa Catarina, que por enquanto ainda não atingiu essa marca de execução, ainda que esteja, por exemplo, comparado a Florianópolis, muito mais próximo. Quando a gente está falando de recursos assim, de forma geral, é importante colocar que volume desse recurso que foi destinado lá em 2023 para Santa Catarina, né? No total, se a gente somar o que foi recebido por estado e pelos municípios, são mais de 100 milhões de reais que foram disponibilizados para Santa Catarina. Né? A gente teve disponibilizado para o estado, para que a Fundação Catarinense de Cultura fizesse a gestão dos recursos, cerca de 44 milhões. E para os municípios, pouco mais de 56 milhões na soma. Então, é um volume de recursos significativo para a cultura, ainda não aquilo que a gente gostaria, aquilo que é preciso, né? A Carmen colocou essa pujança de expressões culturais aí, né, no nosso estado, mas a gente tem uma quantidade bem significativa de recursos que foram aportados em 23, boa parte desse recurso ainda não foi executado, e é importante que a gente esteja atento, porque é também o quantitativo que a gente espera conseguir receber nesse ano de 25, e para isso é preciso que os gestores dos municípios aqui no estado, eles estejam atentos a principalmente a essas duas datas, né? A data do dia 26 de maio, que é a data de adesão ao segundo ciclo, né? E a data do dia 30 de junho, que é o prazo final para execução de pelo menos 60% dos recursos. Uau! A gente sabe que por trás dessas estruturas, né, das fundações, tem servidores públicos que enfrentam também esse cenário de desmonte do setor público, né? De falta de pessoal, péssimos salários. Então, eu tenho certeza que esse fator também é um fator que emperra a implementação dessa política, né, da forma mais adequada, né? Mas eu queria ouvir da Carmen e do Fernando, para a gente ir fechando, assim, quais são as questões que faltam, né? Por exemplo, por que Florianópolis está com esse atraso tão grande, mas me parece que já foram contratados os avaliadores, que agora vai sair, enfim. Vamos dar esse cenário final aí para a gente fechar com uma notícia, se não boa, pelo menos a mais real possível. Eu acredito que uma notícia que eu espero seja boa. Eu acredito que até sábado a gente tenha o resultado do Cultura Viva publicado, o resultado preliminar. Eu acredito, pelas informações que eu detenho, que até sábado, estou na esperança de que até sábado nós tenhamos o resultado do Cultura Viva, que já foi avaliado, já foi inserido na plataforma. Eu acredito que até sábado esse resultado venha a público, para os devidos recursos, etc. Mas já é um avanço muito grande, né? No caso de Florianópolis, os recursos chegaram dia 27 de dezembro, então
27 de dezembro é final do ano, a gente sabe que depois de 15 de dezembro no país nada funciona. Não estou justificando isso, não, estou explicando. E até 15 de abril ninguém podia mexer no dinheiro, nem Florianópolis, nem nenhum outro município ou estado do Brasil, porque não tinha efetivamente orientação do MINC para isso. Ou seja, só a partir de 15 de janeiro é que a gente tem que contar o atraso da PNAB em Florianópolis. Né? Nós enviamos, Florianópolis enviou o PAR no tempo hábil, que depois foi prorrogado, nós enviamos no primeiro momento, dia 28 de maio, o prazo era 30, nós enviamos 28 de maio, 30 de maio foi prorrogado por mais um mês. Mas nós já havíamos enviado. Por motivos que eu desconheço, não se fez nada do dia 28 de maio até meados de agosto. Foi quando nós começamos a trabalhar nos editais. Tanto o Fernando quanto eu participamos da comissão dos editais. Qual foi o motivo? Eu, na minha análise pessoal, acredito que foi falta de equipe. A Fundação Cascais está totalmente pauperizada de equipe técnica. É incrível, você entra lá e você percebe a carência de recursos humanos que existe hoje dentro da Fundação Cascais. Muito pior do que a que estava no início de 2024. Em janeiro de 2025, foram demitidas várias pessoas que eram contratadas, eu não sei exatamente em que condições, mas eu sei que se reduziu ainda mais uma equipe que no início de 24 já era pequena. Eu acho que essa foi uma das grandes dificuldades que a Fundação Cascais teve. Além disso, quer dizer, nós terminamos os editais no final de setembro, não foi, Fernando? E os editais só vieram a público por questões da burocracia, do processo de licitação, etc., no final de outubro. Quando os pareceristas estavam para ser contratados, aliás, já haviam assinado o contrato, houve uma crise dos pareceristas. Qual o motivo da crise? Bom, eles assinaram um contrato e, depois do contrato assinado, reclamaram dos valores, reclamaram do prazo, reclamaram das condições. Deveriam ter sido contratados 52 pareceristas e só foram contratados 34. Então, o volume de análise dos projetos para os pareceristas aumentou muito. Então, houve uma crise dos pareceristas no dia 18 de dezembro. Dia 18 de dezembro era uma quarta-feira e, na sexta, a Fundação entrava em recesso até o dia 2 de janeiro. Então, parou tudo por causa da crise. Muitos pareceristas pediram rescisão de contrato. Essa discussão não foi uma discussão tranquila. E, dia 2 de janeiro, haviam somente 14 pareceristas que permaneceram no processo de contratação anterior. Só que, dia 8 de janeiro, a Fundação ficou sem presidente. E a nova presidente da Fundação só assumiu no dia 5 de fevereiro. Ou seja, no meio dessa crise de pareceristas, no meio da execução da PNAB, a Fundação ficou quase um mês sem presidente. Acéfala. Isso retardou o processo de uma forma maluca, porque aí, quando a nova presidente assumiu, teve que refazer um edital de contratação dos pareceristas. E isso tem um tempo hábil dentro do processo licitatório, que não dá para ser reduzido. E aí, todos os problemas que vieram à tona e que nós sabemos, até porque não foram devidamente relatados para a sociedade. Né? Então, agora, quer dizer, terminou, os pareceristas estão todos contratados. Os pareceristas da Cultura Viva eram pareceristas à parte.
porque tinham que ser pareceristas especializados em cultura popular. Então, o Conselho indicou 3 pareceristas e a Fundação indicou 3 pareceristas, e eu devo ressaltar que esses pareceristas não foram remunerados. Então, não precisa dizer, então houve indicação, e isso foi indicação para privilegiar. Não, eles não receberam remuneração nenhuma. Os 3 pareceristas que trabalharam pela indicação do Conselho trabalharam por amor à política de cultura viva. Não receberam um tostão. Avaliaram todos os projetos em tempo recorde para acelerar o processo. Agora, tem processos que, por mais que a gente acelere, a gente não consegue mexer. Então, nós estivemos com a secretária de licitação, nós tivemos com o secretário adjunto, nós tivemos com a Casa Civil, nós falamos com todo mundo que nós podíamos falar, mas tem um tempo necessário que a gente não consegue acelerar. Agora, os pareceristas estão contratados e já estão avaliando. Eu soube ontem que já tem parecerista que já colocou projeto avaliado na plataforma. Quem foi, quais são os projetos, qual é o edital, isso eu não sei, mas já tem projeto avaliado na plataforma. Isso significa que vai dar tempo. Não sei, eu estou torcendo e trabalhando para que isso aconteça, mas não depende do Conselho. Tudo que o Conselho pode agilizar, nós estamos fazendo. Agora, não somos nós que avaliamos, não somos nós que assinamos, não somos nós que publicamos no Diário Oficial. Então, é esperançar agora, né? Sim, e torcer. Fernando, nosso tempo está totalmente extrapolado, desculpa, mas eu vou te dar 1 minuto para você fechar com o que faltou dizer. Conta para gente. Eu vou ser muito breve, então, porque eu acho que a Carmen ela trouxe essa questão mais esmiuçada do micro. Vamos tentar trazer para uma perspectiva ampla para pensar a nível de Estado. Você falou dos gargalos estruturais e operacionais do serviço público, né? Desculpem, dei um tropeção na mesa aqui. Mas eu acho que isso se soma também a uma dificuldade de entendimento, né, dos direitos culturais enquanto direitos garantidos constitucionalmente. E esse é um desafio que a gente tem, que ajuda a entender essa dificuldade de execução, né, da política pública cultural no nosso Estado, que tem a ver justamente com isso, com as pessoas e gestores, principalmente, em não entender o que é o dever do Estado, né, em construir os mecanismos de garantia dos direitos culturais da população brasileira. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente ainda tem pela frente aí, que vai ser, enfim, é uma luta constante, é uma questão formativa, é uma questão informativa, e para isso, enfim, todo um trabalho de muita gente aí dedicada, inclusive gestores também, é importante colocar, mas muita gente dedicada a esse papel de difusão, né, e informação sobre o que são os direitos culturais garantidos na Constituição. Perfeito, Fernando. Entender os direitos culturais como os direitos garantidos pela Constituição. Muito obrigada pelas informações, pelos conhecimentos compartilhados aqui conosco, e seguimos acompanhando juntas e juntos aí esse processo, porque estamos juntos nessa, né, gente? Não tem escapatória. Uma ótima quinta-feira para vocês, Carmen e Fernando. Obrigado, Obrigada para você também. A audiência toda. Tchau. Na sequência, está vindo aí a coluna da Mirê Chagas, Transbordando, gente.